obrigada, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, o senhor secretário e sua equipe, agradecendo a oportunidade. Secretário, eu vou procurar ser bem objetiva e trago a Vossa Excelência algumas queixas que cidadãos têm trazido aqui ao gabinete e até também trago uma crítica construtiva, porque de um tempo para cá eu tenho tido muita dificuldade de ter respostas com a assessoria parlamentar da Secretaria da Saúde. Antes o diálogo era muito mais profícuo, né? Eu tinha alguma dúvida, a secretaria rapidamente sanava, e agora a gente tem muita dificuldade, sempre dizem assim, manda ofício, manda requerimento de informações, e é óbvio que a gente faz os ofícios, faz os requerimentos, mas às vezes são dúvidas pontuais que podem fazer com que a gente esclareça o cidadão também. Então, eu tenho recebido assim muitas mensagens de preocupação com a situação de um espaço conhecido como Fazenda São Roque, lá em Franco da Rocha, que está sendo, vamos dizer assim, desocupado. Tá? A minha assessoria foi visitar, era um espaço que recebia pacientes dos antigos manicômios, e esses pacientes agora estão sendo redistribuídos, e os funcionários também. Então, aqui, as preocupações que chegam são de duas ordens, né? Primeiro, o que vai acontecer com esses funcionários, porque alguns são muito, assim, já com idade avançada, não sabem para onde eles vão ser transferidos, e o que vai ser feito daquele local. Se eu ter uma ideia, até o Ministério da Saúde entrou em contato, funcionários de lá entraram em contato com projetos para, eventualmente, instalar serviços de tratamento de pessoas com dependência química ou aquelas situações de surto psiquiátrico mais grave. Então, eu queria saber da secretaria qual é o plano para aquele espaço, né? A Fazenda São Roque, ali em Franco da Rocha. Eu também venho sendo assim, muito demandada, secretário, com relação ao Pérola Byton. Eu cheguei a fazer um requerimento de informações, a pasta respondeu que todos os funcionários seriam absorvidos, só que depois da resposta que eu publiquei nas redes, os próprios funcionários voltaram a escrever, dizendo que não, que eles, na verdade, vão ser... Eu vou utilizar um termo aqui que eu não sei se é o mais apropriado. Oferecidos para outras OSs, mas que as OSs não têm obrigação de absorvê-los. Então, eu queria entender um pouquinho, Excelência, como é que está esse processo, né? Do aproveitamento dos funcionários do Pérola Byton, que ainda está aqui no centro, para o Pérola Byton, que vai ser transferido, que está sendo erguido ali na região da Cracolândia. Também muitas mensagens, acho que o senhor vai lembrar, eu cheguei a fazer uma reunião com o senhor, eu fui na Procuradoria de Estado para tratar ali do assim chamado HC de Bauru. Acho que o senhor lembra, né? Que tinha uma questão jurídica. Agora, as mensagens mudaram um pouco. A preocupação é com o hospital ali, chamado Centrinho, que parece que está sendo desvinculado da USP. Então, como já faz um tempo da nossa reunião, se o senhor pudesse nos atualizar disso, eu agradeceria. A questão da SUSEM, eu fui recebida de maneira muito, muito gentil pelo professor Marcos Boulos, que me explicou um pouco dessa transição com relação aos funcionários, disse que a maioria seria absorvida pela secretaria, mas que uma parte seria desligada, então toda hora vem alguma comitiva dos funcionários aqui. Eu queria saber se já tem uma definição, né, sobre quem fica, quem sai, como é que está esse processo. Várias queixas ainda, senhor secretário, da falta de medicamentos, inclusive medicamentos básicos, né? Eu vou dar alguns dos nomes aqui: micofenolato, leuprorelina, mexilato de zimatinib, que é para leucemia, infleximab, né? Eu cheguei a entrar em contato com o Ministério da Saúde também, porque a gente sabe que tem questões estaduais e questões federais. Eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre essa parte dos medicamentos. E eu tenho recebido, senhor secretário, muitas queixas da não observância da Lei 17.137/19, que confere à parturiente, né, não é o direito de marcar cesariana, que fique claro,
mas o direito a participar da escolha de via de parto, né? E houve alguns casos no estado de São Paulo de uma insistência assim descabida no parto normal e houve bebês que inclusive faleceram. Então eu queria pedir para Vossa Excelência um esforço para que a lei seja observada, né? Teve um bebê que eu tive queixa, por exemplo, de descumprimento com resultados drásticos no hospital geral de Guarulhos. Eu tive queixa em outros estabelecimentos, a Santa Casa de Lins também. Então, são várias queixas nesse sentido, e nós estamos falando de um estado em que existe uma lei, né, prevendo esse direito. Então, gostaria de ouvi-lo também. E ainda, Excelência, tenho recebido muitas queixas sobre a falta de médicos especialistas. Eu vi que o senhor apresentou a questão da oftalmologia, né, mais recursos para oftalmos, mas tem um senhor que me escreveu aqui que fez a consulta no final do ano passado, fez os exames e até agora não consegue ter retorno, né, para poder ter um medicamento, ver se vai ter que fazer uma cirurgia. Isso está acontecendo em muitas especialidades, neuro, onco. Então, eu queria entender se tem algum planejamento. Até, eu não vou politizar aqui, claro que não, mas, por exemplo, né, tem alguma programação para mudar o sistema? Né? Talvez facilitar o acesso da população a médicos especialistas, porque a pessoa vai e faz um exame, às vezes espera um ano para levar para o especialista. E, às vezes, acontece de chegar naquele especialista e se percebe que não era aquela área cabível para atender a população. Então, em resumo, é isso, Excelência, e eu agradeço a atenção. Questão de ordem. Nina, boa tarde. Bom revê-la. Não, vou fazer. Não, vou fazer. Bom revê-la e é sempre bom ver como o seu mandato se dedica às questões e com profundidade. Então, tenho o prazer de abordar cada um dos temas aqui. Espero poder ser o mais esclarecedor possível. Então, primeiro, lhe peço desculpas pelo não retorno e não atendimento por parte da assessoria parlamentar. Dizer que a senhora tem o meu contato para questões que lhe são mais específicas e pontuais. Eu estou sempre à sua disposição, como já tratamos anteriormente, e estou aqui com a assessoria parlamentar já sem uma orelha, que eu já arranquei, a outra ainda espero não tenha que arrancar, para que isso não se repita. Não precisa ficar com peso na consciência de que ele perdeu uma orelha e não fará falta. Brincadeiras à parte, vamos à segunda questão, a questão da Fazenda São Roque. Para contextualizar, nessa localidade funciona ainda em processo de descontinuidade o Centro Pioneiro em Atenção Psicossocial, uma unidade de internação de pacientes que estão no contexto das leis 10.216 de 2001 e 13.146 de 2015, que tratam da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e na transição do modelo assistencial da saúde mental no país, bem como da inclusão das pessoas com deficiência em sociedade. Então, no contexto destes dois regramentos, eu sei que a sua questão não é no mérito do movimento de desinstitucionalização, e sim nas providências subsequentes, mas é importante aproveitar a oportunidade para dizer que este é um processo de organização ou de reorganização do SUS no contexto de uma nova forma de abordagem dos pacientes portadores de transtornos mentais. E esta nova lógica, ótica de abordar esse tema pressupõe cada vez menos hospitalização e cada vez mais socialização. Então, a nossa política agora é de deshospitalizar
colocar em ambientes que é possível se socializar com um nível de autonomia cada vez maior, e aqui principalmente se enquadram as residências terapêuticas, e especificamente nesta unidade que está dentro desse contexto, nós tínhamos, em relação ao número de pacientes, nós tínhamos 172 pacientes em dezembro de 2012, é isso mesmo? 2012. Então, nós tínhamos 172 pacientes. Hoje, nós temos 8 pacientes, sendo que 4 destes 8 já têm vaga cedida para residências terapêuticas próximas do seu município de referência, não é? Em relação aos funcionários, essa é uma unidade da administração direta que conta, neste momento, com 197 funcionários que estão lá e lá permanecerão até que o último paciente seja devolvido à sociedade, e já estamos em tratativas de oferecimento para cada um desses funcionários opções que o nosso intuito é que prevaleça a vontade de cada um de se inserir num serviço que lhe convier, que pode ser mais próximo da sua residência. Nós temos um leque muito abrangente de unidades estaduais, eventualmente até alguma unidade municipal, não é a prioridade, mas nós também podemos avaliar a cessão para algum município. O fato é que nós buscamos aqui garantir que cada um desses funcionários possa participar da escolha do seu destino funcional, que será em breve. Daqui a pouco o último paciente sai, nós cumprimos com uma jornada importante na questão da saúde mental, do plano terapêutico da saúde mental, e vamos negociar com esse conjunto de 197 funcionários a sua continuidade de prestação de serviços. Terceiro ponto, Hospital da Mulher Pérola Baito. Nós temos o final da obra do novo Pérola Baito, que fica em frente à Praça Princesa Isabel, para julho, início de julho. Vai ser um ganho importante para a oferta de serviços de saúde de toda a região metropolitana. O Pérola Baito vai expandir muito o número de leitos, vai ganhar muito em complexidade, vai avançar demais na oncologia, por exemplo, com equipamentos de radioterapia. E a modalidade, esse foi um processo de construção na modalidade de parceria público-privada, PPP, e a PPP, ela é uma PPP que, no estado de São Paulo, a escolha foi de uma PPP não completa, não full, o que significa dizer que a gestão da sociedade de propósito específico, da SPE vencedora, ela vai até a bata cinza. Significa, então, dizer que a bata branca, neste caso, será não pertencente à construtora, ao conglomerado da construtora. No caso específico do Pérola Baito, nós temos um contingente de funcionários que será aproveitado no contexto da prestação de serviços. De que forma, deputada? Como eu disse, a PPP, ela engloba até a bata cinza, que significa que todas as atividades administrativas do hospital se dará pelo prestador contratado, pela empresa vencedora desse certame que construiu o hospital. Toda a bata cinza compete a ela, o que significa que hoje o contingente percentual dos funcionários que trabalha no atual Pérola Baito em atividades administrativas
não irá para o Peroabaito, porque as atividades administrativas do novo Peroabaito, por força contratual, serão desempenhadas pela SPE. Toda a bata branca irá para o novo Peroabaito e será absorvida dentro do modelo de gestão. Então, nós temos um percentual que é da ordem de 20% em números em percentuais, que é de funcionários administrativos do atual Pérola, a quem estão sendo oferecidos escolher um local para continuar prestando os seus serviços, uma vez que nós temos inúmeros outros locais próximos, inclusive, para que essa atividade administrativa continue se dando, de novo, sem qualquer prejuízo à condição funcional adquirida e garantida até aqui para cada um desses estatutários, né? E uma organização social assumirá estes funcionários do Peroabaito e completará contratações, uma vez que esse hospital mais do que duplicará a oferta de serviços de saúde à população. Próximo item. Hospital de Clínicas de Bauru. Um sonho antigo de toda a região, de que se colocasse em plena atividade um prédio construído e que ainda estava sem utilização até muito pouco tempo atrás. Lembrando que esse complexo hospitalar em Bauru, ele é composto por 2 edifícios. Existe um prédio plenamente utilizado nas atividades do chamado HRAC, Hospital de Reabilitações Crânio-Faciais, até então da Universidade de São Paulo, e um segundo prédio que funciona neste momento, um hospital de campanha Covid para Bauru e região, sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde. Então, o programa elaborado para essa empreitada, primeiro ele nasceu de uma pactuação com a Universidade de São Paulo. Ele nasce de um termo de cooperação entre a Universidade de São Paulo e a Secretaria de Estado da Saúde, em que pactuam, dentre outras coisas, a continuidade do excelente trabalho desempenhado no HRAC e com a manutenção de todos os colaboradores que atualmente prestam serviços no HRAC. Estas são premissas que fizeram parte da construção do modelo que vai viabilizar, de novo, expansão de oferta de serviços de saúde na região. Nós passaremos dos 90 leitos, algo em torno disso, existentes hoje no HRAC, para, ao longo da expansão, chegarmos a 200 leitos no total. Então, nós mais que dobraremos a oferta de leitos num município que, não deixemos de lembrar, é um dos municípios com maior quantidade de leitos estaduais per capita, em contraponto à absoluta ausência de leitos municipais. Não há um leito público municipal em Bauru. Todos os leitos de Bauru são estaduais. Então, o modelo de gestão adotado para o HC de Bauru, ele garante a manutenção da mão de obra que trabalha no HRAC, garante a manutenção do perfil de excelência no atendimento das anomalias crâniofaciais, e é assim que, em breve, nós poderemos iniciar expansão de ofertas em Bauru, que, aliás, também merece destaque, a recém-inauguração do Hospital Manuel de Abreu. Então, um hospital com cerca de 100 leitos de cuidados prolongados, que iniciou suas atividades agora, no mês de junho, ampliando ainda mais a participação dos leitos estaduais na oferta de saúde da região. Em relação, deputada, à SUSEM,
né? A SUSEM, dentro do processo de extinção, nós optamos por não proceder nenhum desligamento de funcionário estatutário da autarquia, tá? Nenhum. Nós, num primeiro momento, incorporamos 100% da força de trabalho que, neste momento, continua desempenhando suas atividades como de costume vinha fazendo, por isso até que não houve nenhum impacto na atividade que a SUSEM executa, mas haverá um incremento de inteligência, de estratégia e de complexidade nos serviços de vigilância entomológica e controle de vetores desempenhados pela nova instância que substituirá a SUSEM. Então, para que fique claro, nenhum desligamento neste momento, redesenho das atividades com garantia de que não haverá nenhum prejuízo a essas atividades na ponta. Próximo assunto, deputada, medicamentos de alto custo. Destacar aqui que os medicamentos que a senhora citou, todos eles são medicamentos de alto custo e envolvidos em situações e patologias complexas, principalmente a oncologia, e o cenário do momento, de hoje, do abastecimento, eu vou lhe passar. Hoje, estão em falta 9 medicamentos, estão em falta 18 medicamentos, dos quais 9 são de responsabilidade do Ministério da Saúde fornecê-los em medicamentos, eles fornecem o próprio medicamento aos estados, 9. E 9 são de responsabilidade de aquisição da Secretaria de Estado da Saúde. Estes 9 que competem à Secretaria, eles estão hoje na seguinte situação: 5 em distribuição, então 5 já em normalização de abastecimento, 3 com compra concluída e aguardando o início de distribuição, então muito brevemente será saneada a falta, e um item teve descontinuação do seu fornecimento pelo único fabricante, então nós estamos oferecendo substituto na rede e buscando uma alternativa de aquisição a este item que está em descontinuação. Também em relação aos 9 itens que são de responsabilidade do Ministério, 6 estão em distribuição, estão com imediata normalização, 2 aguardando entrega, já em fase de programação de entrega, e 1 em fase de aquisição. Então, nós buscamos sempre a falta zero. Esse é o nosso objetivo. Agora, dentro do cenário de escassez de insumos para a indústria farmacêutica, que nós vivenciamos há pouco, uma desconexão do valor aquisitivo dos insumos com o valor de alguns itens na CEMED, que dificultou a comercialização dentro de um cenário ainda disfuncional, nós temos conseguido manter um excelente nível de cobertura sem que a gente se afaste do nosso objetivo, que é falta zero. Próximo tópico que a senhora colocou é o cumprimento e adesão à Lei 17.137 de 19. Então, é satisfatório poder contar com esta lei, e é uma boa lei e que merece toda a atenção das unidades no seu cumprimento. Eu me peguei aqui um pouco da listagem que a senhora colocou, peguei um caso que Vossa Excelência comentou no hospital nosso, em Guarulhos, que este caso está em investigação pelas comissões internas, então não há por parte da Secretaria qualquer sinalização em contrário quanto ao cumprimento da lei.
Aliás, muito ao contrário, ela deve ser cumprida não só porque é uma lei, mas porque tem mérito para isso, e qualquer caso será verificado. Eu lhe peço, entendo que nós estamos falando de situações que fogem da regra, muito provavelmente, para não dizer certamente, são excepcionalidades dentro do conjunto de procedimentos realizados no Estado. Nenhum desvio do cumprimento da lei será tolerado, e casos pontuais que cheguem à senhora e que a senhora queira detalhamentos mais específicos, a assessoria parlamentar está à disposição para receber o acolhimento. Com uma orelha só, mas está. E para finalizar, sua observação em relação aos médicos especialistas, nós temos sim envidado esforços para ampliar acesso aos médicos especialistas e aos tratamentos de especialidade. Nós estamos enfrentando o efeito colateral do enfrentamento à pandemia. A senhora acompanhou muito de perto o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde, e que foi, ao fim e ao cabo, exitoso. Nós avançamos muito e conseguimos garantir assistência ao Covid de forma digna a todos aqueles que necessitaram, mas isso teve um custo. E eu não digo aqui do custo financeiro, isso teve um custo das escolhas que nós tivemos que fazer, sobrestando a procedimentos eletivos, consultas, exames e cirurgias. E nós estamos com duas frentes de atuação. Nós temos multirões, que a senhora bem acompanha, fizemos e continuamos fazendo ações de realização de exames, de procedimentos, continuam acontecendo. Estamos, agora que as internações passaram a pressionar menos a rede, começando fortemente nos mutirões de cirurgia. Nós temos um contingente de pacientes de mais de 530 mil que aguardam por uma avaliação cirúrgica no sistema de regulação. Estamos com uma ação que é paradigmática. Nós estamos dobrando o financiamento de 54 procedimentos eletivos, que contemplam mais de 90% da demanda reprimida. Então, estamos pagando 100% a mais da tabela SUS para isso. Mas mais importante do que isso, nós não estamos nos atendo ao teto de financiamento das habilitações federais. Nós estamos extrapolando o teto e vamos garantir que cada prestador receba 2 tabelas SUS para todos os procedimentos eletivos contemplados na nossa estratégia. Estamos fortalecendo e fortaleceremos ainda mais as estratégias de oferta de serviços de atenção ao paciente oncológico. Este é um segmento que muito nos preocupa. O tempo aqui é mais crítico do que na maioria das outras linhas de cuidado. Brevemente nós teremos notícias muito auspiciosas em relação a isso, e também com o uso de tecnologia na expansão da oferta de atendimento especializado nos rincões do Estado. Deputada, eu espero ter enfrentado todas as 8 questões que a senhora colocou, e agradeço porque elas me permitiram discorrer aqui de forma mais pormenorizada em alguns temas que são muito importantes no nosso dia a dia. Obrigado, e devolvo a palavra à deputada Patrícia Bezerra.